Todo mundo conhece a história do Titanic, o famoso navio inafundável que acabou se tornando o naufrágio mais famoso da história. O Titanic está no fundo do Atlântico há mais de 100 anos, mas você sabia que ele está literalmente desaparecendo? Cientistas acreditam que em poucos anos não restará mais nada da embarcação no fundo do mar. Tudo isso por causa de uma criatura que vive nas profundezas do oceano e está se alimentando de todo o ferro deste navio. Eu sou Eutímio Carvalho e você está no canal Mistérios do Mundo. Hoje iremos mostrar para vocês que o Titanic poderá desaparecer. O Titanic naufragou na sua primeira viagem em 14 de abril de 1919. O Titanic se chocou com um grande iceberg que tinha 18 metros de altura fora do mar, o que danificou a estrutura, fazendo o navio afundar para sempre. Ele começou a afundar por volta das 11h40 da noite e por volta das 2 da manhã ele já estava completamente debaixo d'água. Ao todo, o tempo do naufrágio durou 2 horas e 40 minutos. Durante décadas, foram feitas várias expedições para tentar encontrar o local onde o Titanic estava debaixo d'água. Porém, a maioria das buscas acabou sendo prejudicada pelo clima imprevisível do Atlântico Norte. Outra coisa que também prejudicou bastante nas buscas foi as profundezas do local. E foi somente depois de 73 anos que eles finalmente encontraram este local, onde o navio estava naufragado. E esse encontro ocorreu dia 1º de setembro de 1985. Os destroços do Titanic foram encontrados durante a expedição pelo explorador residente do National Geographic, Robert Ballard, junto com o cientista francês Jean-Louis Michel. Eles descobriram que o navio estava a mais ou menos 600 quilômetros de distância do Newfoundland, uma cidade que fica no Canadá. E descobriram também que estava a uma profundidade de 3.800 metros. E durante o período em que o navio estava afundando, ele acabou se dividindo em dois. E essas duas partes ficaram bem distantes uma da outra, nas profundezas do mar. A parte traseira e a proa estavam a uma distância de 600 metros uma da outra. O restante dos destroços e as outras partes do navio que se soltaram cobriram uma área de quase 38 quilômetros, ou seja, ficou bem próximo ali à zona do Titanic. Naquela época, quando foi encontrado, ele ainda estava extremamente preservado, porque, como estava muito profundo, a região possui pouca luz e uma alta pressão. Por conta disso, poucas formas de vida tiveram acesso ao Titanic, o que acabou desacelerando bastante a sua deterioração. Porém, nos anos seguintes, várias expedições começaram a ser feitas para ir visitar o Titanic. E os visitantes começaram a deixar suas marcas por lá. Em uma dessas expedições, até foram resgatadas algumas peças do Titanic, que estavam em bom estado para serem levadas para estudar por pessoas da área ou algo do tipo. Uma dessas peças, por exemplo, é o Big Piece, ou Grande Pedaço, que é simplesmente um paredão de aço que pesa mais ou menos 20 mil quilos. O problema mesmo é que, com todas essas expedições, visitas deixadas no Titanic, vários resíduos de lixos como combustíveis e outros resíduos espalhados ali embaixo contaminaram a área do naufrágio. Alguns especialistas afirmam que os veículos usados para chegar nesses lugares mais profundos para ver o Titanic acabaram danificando o navio por se apoiarem ou colidirem com ele. Sem contar que, junto com os seres humanos, a natureza também entrou em ação e começou a fazer sua parte de desintegrar o navio aos poucos. Moluscos devoram a maior parte da madeira do Titanic.
e alguns micróbios também corroem o metal. Portanto, por conta de todos esses fatores, cada um fazia a sua aposta de quanto tempo o Titanic iria durar ali embaixo d'água. Alguns dizem que a proa desmoronaria em 1 ou 2 anos. Já outros acreditam que esse processo poderia levar mais de 100 anos. Porém, depois de muito tempo sem nenhum ser humano visitar o local, o naufrágio foi revisitado novamente e, comparando dessa vez, concluíram que o Titanic está desaparecendo. Ele literalmente está desintegrando e, segundo os cientistas, pode não durar nem mesmo 10 anos. Vamos voltar no mergulho ao fundo do mar em busca do Titanic. Essa nova expedição para o Titanic foi financiada pelo investidor Victor Vescovo, um magnata muito rico. Podemos comparar ao Elon Musk do fundo do mar. E durante essa expedição, uma equipe internacional de exploradores fizeram 5 mergulhos em um intervalo de 8 dias. Esses mergulhos aconteceram dentro de um veículo submersível chamado de DSV Limit Factor. E essa expedição era muito difícil. Mesmo sabendo o ponto exato do Titanic, não é tão fácil como pensamos assim, entrar no Atlântico e sair explorando. Afinal, estamos falando de um dos maiores oceanos que existe. Então, para a comissão não foi nada fácil por conta das fortes correntes submarinas, o mau tempo do Atlântico e até mesmo o risco da embarcação ficar presa no naufrágio. Mesmo assim, a missão foi um sucesso. E ao chegar no local onde a embarcação se encontra, eles acabaram ficando bem decepcionados. A comissão percebeu que o Titanic está se desintegrando mais rápido do que eles imaginavam. E um dos locais mais afetados são os alojamentos dos oficiais da embarcação e também a cabine do capitão já quase não existe mais. A sala do convés também está colapsando e levando junto com ela os grandes salões do antigo navio. Segundo os pesquisadores, o teto da proa vai ser a próxima parte a se perder do navio. Ou seja, depois de mais de 100 anos no fundo do mar, o Titanic finalmente está voltando para a natureza e desaparecendo aos poucos. Além de tudo isso que falamos, existe um principal motivo do porquê tudo isso está acontecendo. O que talvez estaria acelerando todo esse processo é uma bactéria chamada Elomonas titanicae. Ela recebeu esse nome justamente porque foi descoberta em 2010, quando alguns pesquisadores estudavam alguns destroços que foram coletados do Titanic. E foi assim que acabaram descobrindo essa bactéria. Ela consegue metabolizar muito bem o óxido de ferro, ou seja, ela come ferrugem. E lá debaixo d'água, o que não falta é ferrugem no Titanic. Essas bactérias basicamente corroem todo o ferro e criam uma estrutura chamada rusticle, que é uma forma bem mais fraca e cheia de ferrugem do metal. Essas estruturas, que são criadas depois do metabolismo da bactéria, são tão fracas, tão frágeis, que podem simplesmente se desintegrar em uma nuvem de poeira de ferro e ferrugem. Além disso, essas bactérias são extremamente resistentes e aguentam tranquilamente as altas pressões, salinidade da água e também a escuridão no local. Ou seja, ali é um ponto perfeito para elas se alimentarem, comerem todo o Titanic e se beneficiar do momento exato dessa ferrugem do velho navio. Por isso, então, é que as colônias dessas bactérias não param de crescer por todo o navio, até porque lá tem comida de sobra para elas. Inclusive, segundo Henrietta Mann, uma das pesquisadoras da expedição, essa bactéria provavelmente vai devorar todo o Titanic até 2030. As fortes correntezas do Oceano Atlântico e também as corrosões salinas da água estão destruindo cada vez mais o Titanic. E tudo indica que bem próximo, o Titanic poderá acabar desaparecendo por completo. Você sabia dessa história?
Você imaginaria que o Titanic poderia desaparecer dessa forma? Deixe seus comentários. No mais, um forte abraço e até a próxima!